Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Washington e eu quero que você preste, meu irmão, bastante atenção no vídeo a qual eu vou compartilhar em instantes aqui com vocês. Um vídeo de um irmão americano, aonde ele vai contar, meus irmãos, algo tremendo que Deus mostrou a ele. Nós temos visto aí, né, que alguns países estão em conflitos, e isso é alarmante e ao mesmo tempo preocupante para todos nós, meus irmãos. E ao mesmo tempo é uma ótima notícia. Mas por que uma ótima notícia, meus irmãos? Porque se faz cumprir a palavra de Deus. Porque tudo isso, meu irmão, é cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor já nos alertava em Mateus que isso, meus irmãos, não seria ainda o fim, mas sim o início das dores. E nós nos aproximamos, meus irmãos, da volta de Jesus, que eu creio que não tardará. Em breve, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E o que Deus mostrou para esse irmão é um alerta para nós nesses últimos tempos. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, esses rumores de guerras e tantos outros acontecimentos, é para que o anticristo ele venha se apresentar, meus irmãos. E esse dia se aproxima. Então, eu peço que você preste atenção no que foi mostrado para esse irmão, é muito forte. Já aproveito para pedir a você para deixar o seu like aqui abaixo. Deixe o seu joinha aí, meu irmão, não custa nada, é de graça. E esse vídeo vai alcançar mais pessoas, então deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Preste atenção agora, meu irmão, no que foi mostrado para esse irmão. É tremendo, é um alerta do Senhor para a minha e para a sua vida nesses últimos dias. Preste atenção. Sinto que é urgente compartilhar esses sonhos hoje, pois não seria obediente se não o fizesse. Espero que ainda estejam buscando a face do Senhor, esperando o retorno do nosso Senhor para levar sua noiva, arrebatar a igreja. Assim como vocês, estou esperando, sendo paciente e fazendo o que Deus quer que eu faça nesses tempos. Não vou fazer este vídeo muito longo. Vou falar sobre os sonhos que Deus me deu para compartilhar com vocês. No primeiro sonho, era um dia comum. Eu estava fazendo um corte de cabelo. Eu ia a um restaurante de fast food. Iria comer. Havia pessoas por todo lado. Era um dia normal. Então uma Bíblia surgiu na minha frente. Então apareceu uma escritura em letras vermelhas e eu sabia que era do Senhor. E basicamente dizia nesta escritura que o tempo havia chegado. Já era o fim. Eu vi isso escrito nessa escritura. Era como se fosse algo urgente. Meu espírito sentiu isso de imediato. Na minha mente. Eu sabia que se você não fosse salvo, não tivesse o selo de Deus, que é o Espírito Santo em você, você ficaria. E algo estava prestes a assumir com maldade e crueldade, foi isso que senti que vinha. Porque era como se num sonho, eu sentia que estava acontecendo, e que algo estava errado no mundo. Não está certo. Assim, então tudo mudou de cena e eu olhava para aquela TV. Era como se nesta TV, era como se uma eleição presidencial estivesse rolando. E não era Joe Biden, não era, você sabe, nem Donald Trump na TV. Eu sabia de fato em meu espírito que esse sujeito era o anticristo. Você sabe, apenas por aparência. E como as pessoas agiam. E é como se, imediatamente depois, mudasse para outra cena. Eu estava com roupas formais, como se fosse a um casamento. Minha mãe estava lá. E minha avó, mãe do meu pai, também estava comigo. Estávamos com trajes formais, mas irmãos, deixe-me falar sobre este último sonho, porque não quero que o vídeo fique longo. No meu último sonho, eu vi esse cara, Elon Musk ou algo do tipo. Mas eu vi esse cara no sonho porque as pessoas dizem que ele é o anticristo. Então sim, eu vi Elon Musk. Ele estava em sua ilha privada. E do nada, um demônio o possuiu. No sonho. Agora eu sei que em uma tribulação de 7 anos haverá uma festa quando o diabo for solto do inferno e puder estar na terra. Agora tudo faz sentido. O demônio ele vai pegar Elon Musk, pois o demônio possuiu Elon Musk nesta ilha particular. Mas ele não era o anticristo, pois eu também vi nesta ilha um homem. Eu sabia no meu espírito
que ele poderia ser o falso Messias. Porque ele usava barba, ele parecia com um homem do Islã. Ele tinha um lenço na cabeça e seus olhos eram do mal. Ele parecia que ele tinha correntes nos braços, como se fosse quebrá-las e se libertar depois. Como se fosse quebrá-las e se libertar depois. Então eu acordei e vi que era apenas um sonho. Deus está nos avisando que tudo isso está para chegar. Devemos estar mais que prontos. Vamos anunciar isso a todos os irmãos. O tempo do Senhor é chegado, o anticristo está para surgir, se apresentar. Mas quem é salvo e limpo pelo sangue de Jesus não estará mais aqui. Eu acordei. Foi apenas um sonho. Para que vocês possam estar mais cientes dos tempos em que vivemos e das coisas que Ele está revelando para nós, como corpo de Cristo, porque quando Ele abrir o céu, pessoal, vamos voar. Estou pronto para o arrebatamento, assim como vocês. Então até o próximo vídeo, amo muito vocês. Fiquem com Deus. Então foi assim, eu tava dentro de uma casa e essa casa eu ouvi alguém falar assim, vem ver o que está acontecendo no céu. E aí eu fui até a janela. Quando eu cheguei na janela, o tempo estava nublado e eu vi mas muitas pombas descendo do céu. Como se fosse uma multidão, uma manada. Eram muitas. Só que na hora eu não entendi, daí eu fiquei olhando bem e eu via que entre elas, uma se destacava com cabeça de coruja, corpo de pomba, mas ela tinha 3 asas e cada asa tinha 3 pontas. Eu não entendo o que quer dizer isso, mas assim, eu sei que há 4 guardiões no trono. Eu não tenho bem certeza, mas eu já li qualquer coisa a respeito. E eu sei que um deles tem um rosto de águia, se eu não me engano, e eu acho que eu ouvi qualquer coisa também sobre coruja. Mas se eu estiver errado, alguém me corrige aqui. Mas foi isso que eu vi. Conforme aquilo tudo chegava perto de mim, se manifestou uma glória tão grande sobre a minha vida, sobre a minha alma, que eu não tenho como explicar tamanha glória, era presença, era uma paz, assim, gente, que eu não sei explicar. Não tem explicação. Eu achei que eu estava sendo arrebatada no momento. Eu pensei que eu estava sendo arrebatada e eu comecei eu fiquei numa alegria tão grande que eu acho que eu até falei em línguas enquanto eu dormia. E aí o Senhor falou para mim, o arrebatamento está para acontecer para esse tempo, para agora, mas não agora. É para agora, mas não nesse momento. É preciso que veja. E aí ele me mandou olhar em outra janela. Quando eu olhei na outra janela, eu vi um Boeing caindo, passando pela minha janela, e esse Boeing caiu assim um pouco mais para frente. Eu senti uma sensação de guerra, de desastre. E aí então, o Senhor mandou olhar mais para trás. Eu moro em Nova York, em New Jersey, e eu vi o rio Hudson, né, de Hoboken. Conforme eu olhei esse rio, era como se eu tivesse uma casa na beira desse rio nessa hora. Eu vi 3 caças daquele que é um triângulo preto. E aí esses 3, eles estavam subindo para o céu, para ir guerrear. Eu entendi isso. Só que aí eu perguntei para o Senhor, por que só 3 se eles estavam indo para a guerra? E aí o Senhor falou para mim que 3 significa a Terceira Guerra Mundial e que cada avião daquele estava levando o suficiente para fazer o que era preciso. Gente, foi horrível pra mim, tá? Horrível, eu tô toda arrepiada só de voltar a lembrar e falar disso. Pra mim foi terrível, eu não queria ter visto as coisas que eu vi, mas eu não tinha escolha, eu tinha que ver. A cada piscar de olhos, o Senhor me levava para outra janela. A terceira janela, eu tava no fundo do oceano, e quando eu tava no fundo do oceano, eu tinha completamente a minha consciência de tudo o que estava acontecendo comigo, que era uma visão, que o Senhor estava me mostrando, que eu tinha que olhar os detalhes, eu sabia de tudo. Foi incrível. E aí, eu olhei como eu estou respirando no fundo do oceano, e o Senhor mandou eu olhar em volta. E eu olhei, tinha como uma bola gigante, como se fosse uma bolha transparente que me protegia. E eu respirava e eu via Deus ali, sabe? E Deus mandou olhar. Eu olhava o fundo do oceano, ele era bem clarinho. Eu via os seres viventes, os peixes, eu via os tubarão. Aí Deus mandou olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi as pessoas nadando, se divertindo,
nadando, se divertindo, vivendo a vida delas, como se a vinda de Cristo não fosse real, como se não fosse para agora, como se elas pudessem cuidar da vida delas depois, mas elas não podem, porque o que Deus me mostrou é que é para agora. Por tudo o que eu vi, eu não creio que a gente passa de 2 anos, porque foi muito claro, eu tô toda arrepiada, gente, eu consigo sentir a glória de Deus quando eu lembro de tudo o que eu vi. E eu nunca tinha visto nada igual. Então o Senhor disse para mim assim, eles estão vivendo de qualquer jeito, eles estão preocupados com viagens, com o dia a dia, com dinheiro, com bens, eles não estão preocupados com a alma, com o espírito. E era isso que o Senhor me falava. Então o Senhor mandou olhar para o lado. Quando eu olhei para o lado, na mesma situação, eu vi alguém que eu amo. Gente, foi horrível. Eu tentei ajudar, mas Deus não deixou. Quando eu tentei esticar minha mão para falar o perigo que ele estava correndo, o Senhor me tirou dali e eu fiquei desesperada, porque eu queria falar para ele que ele estava correndo o maior perigo da vida dele. Era para a vida eterna. Então eu pedi ao Senhor, mas ele não deixou. Ele me levou para outra janela. Quando eu pisquei meu olho, eu estava em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu comecei a caminhar e a cena que eu via era de guerra. Como se as 3 bombas já tivessem caído ali. E foi horrível, horrível. Era como se as três bombas tivessem caído. E eu via carros destruídos, ônibus destruídos, tudo destruído. E aí eu via pessoas conversando e elas sabiam quem eu era, mas eu não conhecia elas. E elas vieram até em mim, perto de mim, e falaram para mim, eu assim, por que vocês ficaram? Eles falaram, não te preocupa, que a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer para ir onde você vai. E eu fiquei em choque. A minha alma entristeceu muito, porque o Senhor mostrava para mim que as pessoas preferem sofrer para se divertir nesse tempo, para não ser arrebatado no primeiro arrebatamento. Só que o Senhor me mostrou que eles não sabem o quanto eles vão sofrer. Eles não têm ideia do que vai ser. Na mão do anticristo vai ser horrível. Eles não vão suportar. Eles estão enganados. E para mim foi muito triste. Minha alma se entristeceu demais. E eu continuei caminhando. E o Senhor disse, olha aquele prédio. Eu olhei aquele prédio bem alto em Nova York. E o Senhor disse, olha para o céu. Eu vi uma bola de fogo caindo, bem grande, destruindo esse prédio. O prédio explodiu até embaixo. E eu bem perto, olhando tudo. Eu sabia que eu estava segura. Saiu um monstro gigante de dentro, da parte de baixo, como um dragão. Ele tinha 3 cabeças. Ao mesmo tempo, ele se arrastejava como uma serpente, faminto, para destruir tudo. Ele queria tocar a mão em tudo, destruir tudo. Ele saiu faminto. E eu dizia, Deus, o que é isso? E o Senhor falou para mim, o anticristo está pronto para começar a agir no mundo. E as pessoas não estão vendo isso. Eu não sabia nem que a ONU, as coisas da ONU estavam em Nova York. Eu não sabia, eu fiquei sabendo de manhã, depois do meu sonho eu fui pesquisar. Aí então eu fiquei sabendo que colocaram uma estátua ali em Manhattan, na frente do prédio da ONU. Gente, é muito claro, Deus, ele mostrou, ele tá avisando as pessoas, porque agora, a sensação que eu tive, vocês não entendem, é como se fosse para agora, para qualquer segundo, tudo que tinha para acontecer já aconteceu, Deus já permitiu que acontecesse. As pessoas precisam se voltar para Deus, parar de buscar prosperidade, parar de buscar bens materiais.
milagres, as pessoas precisam melhorar a vida espiritual, buscar a presença de Deus, porque a única coisa que a gente precisa é a presença. Sem a presença não somos nada. As pessoas não estão vendo isso. Eu pedi ao Senhor. Quando eu acordei, era 4 horas da manhã, meu marido estava dormindo, e eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, o que foi isso? Eu estava tão espantada e eu sabia que era uma visão. E aí eu disse, Senhor, eu preciso de 3 confirmações, que é para eu contar para a tua igreja, para eu espalhar, para todos saberem o que eu vi. Eu não sei como as confirmações vão vir, mas eu preciso que o Senhor me dê. E o Senhor me deu. A primeira delas, eu ouvi logo pela manhã, da pessoa que estava na minha casa, que eu amo muito. Eu vi ela do lado de fora, totalmente longe da proteção de Deus. A pessoa falou, eu contei para ela que Deus mandou a parte que eu vi ela. E ela respondeu a mesma frase que aquelas pessoas me responderam. Se eu ficar, eu sei o que fazer, eu sei o que fazer. E aquilo foi desesperador para mim, porque eu não consegui ver que já era uma das confirmações que eu tinha pedido a Deus. Mas aí a minha tia ao meio-dia ligou para mim, que ela também é cristã, e comentou comigo qualquer coisa de uma irmã que também havia tido há muitos anos atrás uma profecia sobre algo assim do fim do mundo, que é o que está acontecendo hoje. E, gente, eu comecei a ouvir, ela falou de 4 janelas que Deus havia mostrado para ela. Logo no início do vídeo eu senti, o Espírito de Deus me confirmou ao meu coração que era o que eu precisava de confirmação. E aquilo ficou na minha mente o dia inteiro. Eu não conseguia parar de ouvir o som daqueles bichos na minha cabeça, que era horrível, horrível. Então, eu pedi para Deus, né? Eu fiquei o tempo todo, Senhor, orando em espírito, trabalhando. Eu ainda preciso de uma confirmação. Então, daí o Senhor... Acabei meu trabalho, eu entrei numa live do meu pastor. Quando eu entrei na live do pastor, ele estava falando exatamente sobre arrebatamento e guerra, Terceira Guerra Mundial. E o Espírito Santo disse para mim, tu tens aí as confirmações que tu precisava, sabe? E minha tia que me alertou assim, olha, a pessoa aí falou a mesma coisa que tu ouviu lá em cima. Então eu tive entendimento que Deus me deu as 3 confirmações. Então é por isso, pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que eu tô passando para vocês tudo o que eu vi. E o Senhor sabe que eu jamais mentiria sobre qualquer coisa que eu tenha visto. Gente, era horrível. Eu ouvia como um urso. E eu ouvia uma águia gigante. E ao mesmo tempo um som de terror horrível. Saindo debaixo daquele prédio, naquele bicho. Era horrível. Vocês não têm noção. Foi horrível. O arrebatamento tá para acontecer a qualquer momento. Eu tive a sensação que a guerra vai estar prestes a começar. Prestes a começar. E o Senhor vai arrebatar a igreja em segundos. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Se preparem, porque eu fiquei uma semana aterrorizada. Isso aconteceu no dia 8, na quarta-feira da semana passada. E, gente, eu não consegui falar porque eu fiquei 2 dias atordoada, tá? E depois eu tive visita da minha família na minha casa, eu não consegui falar nada, eu não consegui fazer esse vídeo. E essa foi a primeira vez que eu consegui parar meu carro aqui no meio da rua e poder fazer esse vídeo para vocês, tá? E olha, acreditem, se consertem, larguem seus pecados, busquem Deus de todo o coração, não sejam só mais um no banco, porque o Senhor está mais perto do que vocês imaginam. Eu estava tão feliz na primeira janela que eu achei que eu já estava sendo arrebatada. Minha alegria era tão grande que eu não queria saber de nada. Nem de casa, nem de filho, nem de nada. Eu só queria ser arrebatada. Porque a alegria era tão grande, tão grande, tão grande. E eu não queria sair dali. Eu não queria. Foi lindo demais. E eu almejo esse momento. Eu sou ministra de dança na igreja do pastor Fernando, aqui em Newark, New Jersey. E eu falo para vocês, tudo que eu faço é para honra e glória do meu Senhor, que eu amo de todo o meu coração. Ele me tirou do fundo do poço e a minha vida é dele. Obrigada. Obrigada a todos.